Então, esses são os requisitos para estar habilitado a solicitar a revisão da vida toda. Perfeito. Isso não quer nem dizer que ele tem direito que vai ser benéfica para ele. Exatamente. Carlos, preencher esses requisitos, vamos dar entrada amanhã. Calma. O que é que a gente tem que fazer? Analisar o CNIS, analisar a carta de concessão do cliente, submeter a cálculo aqueles valores, né? Verificar se de fato compensa. Porque aqui é um detalhe muito importante. Muita gente acha que eu vou pedir lá a revisão da vida toda e meu benefício vai ser automaticamente aumentado. Não necessariamente. O que acontece? Você está pedindo a revisão. E essa revisão é uma mudança de cálculo, uma mudança de parâmetro de cálculo. Ou seja, é como se você dissesse, olha, eu não quero que seja calculado por essa fórmula, mas por essa daqui. E quando você fala isso, o INSS vai dizer, tá bom, vou calcular então por essa daqui. Mas seu salário de benefício pode ficar menor. A renda mensal inicial pode ficar menor. E aí você me pergunta, poxa, mas e aí, vai mudar? Vai. Você que pediu. Então é por isso que a gente tem a preocupação, e a gente orienta sempre a quem perguntar, né? Sempre, quando se trata de revisão da vida toda, é muito importante que haja o cálculo pretérito à entrada da ação. Sim, porque senão seja, você pode fazer expor seu cliente e... Não, eu acho isso importantíssimo você frisar, eu vou até ressaltar, que foi uma das perguntas aqui que a gente tinha guardada, que era a seguinte. Primeiro ponto, que é o seguinte, eu posso dar entrada sem advogado, porque existem, inclusive hoje, robôs eletrônicos, né, que fazem o cálculo, já me dão petições prontas e tal. Então, se recomenda que faça isso? Olha, é um risco. Por quê? O robô, eu como falei no início, gosto muito de tecnologia, mas eu acho que ela tem um limite. Por quê? A questão do robô Caiu o lenço. Vamos nessa. A questão do robô é que ele, por exemplo, quando ele se deparar com o CNIS, que é o histórico de contribuições do cliente, do segurado, ele não vai saber tratar esse CNIS. Ele vai pegar, o que é que o robô vai fazer? Você tem que dar todas as informações corretas, abastecer, já redondas, e aí o robô vai trabalhar, e ele faz isso muito bem, né? O próprio sistema de cálculo, quando a gente submete todas as informações no sistema de cálculo, aquilo é robotizado. E é muito bom que seja, né? Mas nem tudo, pelo menos ainda, e graças a Deus que não, né? Tô até com medo, meu irmão, depois do que eu tô vendo aí. Mas nem tudo tá... Nem tudo dá para ser dessa forma. E eu fiz essa pergunta para você, até uma questão provocativa mesmo, porque aí vem a outra pergunta também que fizeram. Beleza, ainda que eu não faça, que eu faça com o robô, que eu escolha fazer sem ele, é recomendado dar entrada nisso sem advogado? E aí eu acredito que vem muita resposta que você deu anteriormente. Será que a pessoa vai ter a capacidade de realizar esses cálculos ao ponto de analisar se prejudica ela ou não a revisão da vida toda? Eu acho que é bem por aí, né? Porque o que é que acontece? Os cálculos, quando a gente faz, né? Não é simplesmente pegar, por exemplo, eu pego lá o CNIS, pego a carta de concessão, submeto tal, vem o cálculo. A gente não pega aquele cálculo e vomita no processo. Você tem que analisar. Você tem que analisar para verificar cada uma daquelas informações, parâmetros do cálculo, se está marcado ou não. E aí você tem que verificar. Às vezes você pega um cálculo que aparentemente está todo correto, mas a experiência te dá aquele estalo de ter alguma coisa errada aí. E aí você começa a verificar e não consegue, e aí tem o suporte do programa de cálculo, e às vezes é uma bobagem, um campo marcado indevidamente, e isso com todo respeito ao segurado, né? A não ser que ele seja advogado especialista no assunto, dificilmente ele vai dando saber. Entrada com o advogado, que é ele mesmo. Pois é. Mas dificilmente a pessoa vai saber, né? Ela vai saber tratar essas questões, ainda que contrate um programa de cálculo, entendeu? O ideal, e eu comecei a verificar que isso é para a vida de um modo geral, né? Se você vai levantar uma parede, por que você vai fazer com, sei lá, com alguém que não seja um pedreiro, né? Que esteja ali, quando for possível, né? Supervisionado por um arquiteto, por um engenheiro. Você vai ter segurança. Você vai saber que aquilo está sendo bem feito, né? Lógico. Então, eu acho que cada um tem que atuar no seu quadrado, sabe? Eu acho que o ideal seria isso. Agora, claro, muitas vezes a gente pega já pessoas que deram entrada e quando se trata de aposentadoria não tem problema, né? Mas a revisão da vida toda tem essa questão que pode ser uma coisa muito ruim. Você pode cair numa cilada. Traduzindo, pelo Exato. que você trouxe aqui, eu acho que é o seguinte, o cara quer fazer sozinho, até faça, beleza. Agora entenda, pelo menos, de cálculo previdenciário. Isso. Entenda o risco. Porque assim, eu posso dar entrada na revisão da vida toda e, de repente,
eu acho que até o que é mais provável acontecer, me corrija se eu estiver errado. Mas, pô, de entrada não consultei advogado, peguei os cálculos, analisei e tal. Mas o risco daquelas contribuições que eu efetuei lá em 94 serem menores do que as que eu efetivei posteriormente é muito alto. Sim. Porque, pô, primeiro, dificilmente, falando isso de uma maneira geral, dificilmente alguém ganhava mais no início da sua carreira do que no final. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho assim, pô, será que o cara vai estar numa posição, será que a maioria das pessoas que estão dando entrada na revisão da vida toda ganhavam menos em 94, contribuíam menos do que posteriormente? Acredito que não. Você tem até a questão do valor da moeda, do poder de compra. Eu acho que tudo isso faz com que contribua com que as contribuições anteriores a 94 sejam menores do que as posteriores. E eu acho que por isso até, que eu estava dando uma olhada, que o STF até faz um alerta de que possivelmente de 1 a 2 milhões de pessoas estão habilitadas a darem entrada Exato. na revisão da vida toda, mas que nem todo mundo vai aproveitar ela. Porque a maioria, assim entende o STF, pelo que eu li. Inclusive, foi até um comentário da Rosa Weber isso. Ela diz que possivelmente a maioria que der entrada na revisão da vida toda não vai se beneficiar com ela, porque os critérios eles são muito específicos. E ela fala isso, eu acho que no intuito até de não criar esse afã que tá aí, né? Não sei como é que você analisa essa informação dela. Essa questão também que a ministra Rosa Weber falou com relação a que as pessoas não vão aproveitar, é porque o que acontece? Geralmente a pessoa que tem boas contribuições, e aí eu me refiro até mesmo se você teve as piores contribuições anteriores a 94, e vamos dizer, julho de 94, vamos dizer que sejam de repente, por coincidência, 20% das suas contribuições totais. E aí que elas vão ser descartadas. Né? Talvez isso seja bom, mas tem que lembrar também que a quantidade de meses que vai dividir, o divisor aumenta também. Sim. Vai passar de X meses para Y meses, né? Então, enfim, é um cálculo que não tem segredo. Mas o que a ministra Rosa Weber falou, que eu acredito que ela se referiu, é ao fato de que são pessoas já com idade mais avançada, né? E que não vão receber, não vão desfrutar desses valores. Esses valores provavelmente vão ficar para os seus herdeiros, né? Mas isso em tese, porque a gente está falando aqui dos atrasados. Sim. A questão dos benefícios, eu acho que sim. Eu acho que vão sim desfrutar de uma alteração no benefício, né? Mas os atrasados, a depender de quanto seja, porque quando a gente fala em precatório, a gente está falando em valores acima de 60 salários mínimos, né? Que, enfim, dá não lembro agora, mas acho que em torno de 74, 75 mil por aí. Exato. Então, é um valor considerável, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que terá direito a uma revisão desse patamar. Porque o que acontece? Quando você dá entrada, a gente falou aqui de 10 anos para dar entrada. Sim. Mas as contribuições, é o melhor, os salários de benefício que vão ser pagos atrasados só são dos últimos 5 anos. Porque a gente está falando aqui da prescrição, Sim. né? Lá a gente falou de decadência aqui prescrição. O fato o que tem que lembrar é o seguinte, eu preciso de 10 anos para dar entrada e quando eu der entrada vai contar 5 anos para trás. De 10 anos de contribuição recebida, não é isso que você está falando? O quê? Não, 10 anos é o prazo decadencial. De decadencial, ou seja, eu tenho que entender que eu posso dar entrada visando esses 10 anos que eu recebi. É isso? Não. Vamos lá. Não. Lembra que a gente falou, que a gente explicou aquela questão de ter o benefício concedido, né? Ter sacado o primeiro benefício há 10 anos. Então, é esses 10 anos que eu tô falando. Ah, tá, né? beleza. E aí você, quando dá a entrada, verificou toda a documentação, cálculo, beleza, vai ter R$500 de aumento mensal, né? E aí você vai, no sistema de cálculo, o sistema já faz isso automaticamente, ele vai calcular os últimos 5 anos. E claro, corrigido monetariamente. Não tem juros nenhum, não. Corrigido monetariamente. E aí, com base nesse cálculo, você dá entrada e vai ter direito a esses últimos 5 anos. E aí, é nesse ponto que eu acho que a ministra se referiu, né? No sentido de que, se forem valores altos, o que em boa parte dos casos tende a ser, né? Então, acaba sendo algo muito vai ser lucrativo, talvez somente para os herdeiros, né? Entendi. Porque precatório tem aquela questão. Depois que ele é
formado, precatório, sobe pro tribunal, e aí ele tem que ser Você não sabe encaminhado até nunca quando é que abril vai receber. para receber no ano que vem, mas pode ser que não receba também, já está sendo recebido. Ultimamente, os precatórios estão sendo pagos. Né? O problema é que o de Mas- 2023 nem saiu a lista ainda. Imagina, já tá em maio É. e a galera nem sabe o que é que vai sair esse ano. Tá saindo por agora. É. Eu vi recentemente que do TRF3, que é da região sul, ele já saiu a lista de beneficiários. Salve potência, esse corte tá show, né? Então venha logo aqui aí, sem pena, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Tamo junto!